Amém? Vamos iniciar a palavra. Eu falei isso no Rio de Janeiro, acho que 2 semanas atrás, e eu volto a repetir aqui. Diante de tudo que nós temos recebido, diante de tudo que nós temos presenciado, nós não podemos chegar num ambiente como esse e não entregar todo o nosso coração a Ele. Nós não podemos chegar num ambiente como esse e nos limitarmos, deixarmos o cansaço nos atrapalhar, as tribulações que nós passamos nos dias anteriores. Nós não podemos ser roubados. Nós temos que ser conscientes da atmosfera que já foi aberta sobre este lugar. Como em todas as emigrás, aqui não é diferente. Há uma dimensão aberta neste lugar. E nós precisamos nos esforçar para acessar as dimensões altas. O nosso espírito, ele não foi feito para ficar aqui. O nosso espírito foi feito para estar lá, assentado com Cristo, nas dimensões altas, nos lugares altos, acima dos tronos, dos principados, das potestades. Quem poderá resistir ao nosso espírito, igreja? Nosso espírito, ele está assentado com Cristo. Aleluia, aleluia. Eu vou falar sobre um tema nessa tarde, que eu falei assim, Senhor, mas eu particularmente, pode ter mulheres pregando sobre isso, mas eu particularmente nunca vi uma mulher pregando sobre paternidade. E eu falei, Senhor, mas como que eu vou falar sobre paternidade? É algo que os homens pregam, é algo que os homens ensinam. E o Senhor falou para mim assim, você vai falar com o seu testemunho de filha. Amém? Vamos iniciar então, por favor, abra em Mateus 6:9. Se vocês quiserem se assentar, podem ficar à vontade. Fiquem à vontade, mas fiquem no Espírito, amém? Diz assim a palavra do Senhor: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Dentro desse contexto, todo mundo já sabe que os discípulos vão até Jesus e falam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Ele via Jesus dando tanto testemunho de vida, de oração, e eles, na expectativa de viver aquilo, eles, Senhor, nos ensina a orar. Jesus vai falar dos hipócritas que ficavam lá repetindo, falando várias palavras, e nada daquilo produzia um fruto real na vida deles. E Jesus diz para ele, eu vou ensinar vocês a orar. Estou conjecturando. O Senhor diz para eles, eu vou ensinar vocês a orar. A primeira coisa que o Senhor fala é, diga assim, Pai Nosso. O Senhor fala para eles, vocês antigamente, vocês não tinham a revelação que eu vou trazer agora. Vocês conheciam um Deus soberano, um Deus poderoso, vocês conheciam um Deus de milagres, vocês conheciam o Jeová Jirê, o Jeová Nissi, vocês conheciam diversas manifestações da presença e da glória de Deus. Mas isso que eu vou trazer agora é algo novo para vocês. E ele fala assim, diga Pai Nosso. Olha o acesso que o Senhor está dando àqueles discípulos. Olha o ensinamento que Ele está levando aqueles discípulos a começarem a compreender. Mas como Pai Nosso? Como que eu vou diante do Senhor e vou chamá-lo de Pai? Eu chamo de soberano, eu chamo de Altíssimo, eu chamo de Todo-Poderoso, mas eu vou chamá-lo de Pai. E Ele fala, é assim que vocês vão orar. Vocês vão orar com o coração diferente agora. Vocês vão orar num ambiente de intimidade. Vocês vão orar de uma maneira profunda, a qual vocês nunca adentraram, vocês nunca conheceram. E o Senhor fala para eles assim, conheça Ele como seu Pai, vá para o seu secreto, vá para o seu quarto, feche a sua porta, fale com Ele, Ele vai se manifestar a vocês. Então a primeira coisa que nós olhamos quando a gente repara na questão da paternidade de Deus, é que Ele deseja se revelar. É da vontade dEle se revelar a nós.
Mas o que impede? A partir do momento que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, o que nos impede de conhecermos essa paternidade? O que nos impede de acessar esse ambiente profundo, que é conhecê-lo como nosso Pai? Nós vemos que muitos cristãos conhecem de ouvir falar, mas não conhecem a realidade viva da presença do seu Pai. Não conhece Ele como um Pai. Não conhece Ele como um Deus bom. Não conhece Ele na sua natureza de amor. E o Senhor está ensinando os discípulos, existe um caminho. Existe existe algo que vai ser aberto, vai ser descortinado, e eu vou mostrar para vocês. Eu vou revelar a vocês, eu vou transmitir a vocês. Então, queridos, o relacionamento ele é vivo. O relacionamento ele tem que ser profundo. Ele tem que ser um relacionamento onde você extrai lá de dentro aquilo que as suas afeições, a sua devoção mais profunda, aquilo que você ainda não rendeu a ninguém, e você busca isso lá de dentro, e no secreto, na sua intimidade, na sua busca, no seu desejo, ele se revela. Agora, lá em 1 João, no capítulo 3. No capítulo 3, eu vou ler primeiro os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas saberemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então João está declarando aqui, nós já somos filhos. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas no final do versículo, no versículo 3, ele disse assim: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então, nós herdamos pela fé, pelo sacrifício vicário de Cristo, através da cruz do Calvário, o acesso à paternidade, mas para a gente conseguir acessar e percorrer esse caminho, nós precisamos purificar a nós mesmos. E aqui, lá no versículo 6, ele vai dizer assim: todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Desta forma são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Então ele está nos dizendo aqui: vocês são filhos, vocês são herdeiros, mas vocês têm que progredir em santificação, porque senão vocês não vão viver a paternidade completa dele na vida de vocês. Se vocês continuarem pecando deliberadamente, vocês são filhos do diabo e não de Deus. E nós vemos nos dias de hoje que palavras como essa, que nos confronta, que nos desperta, não na Emigrar, porque nós temos um pai, nós temos um apóstolo e um profeta que está nos trazendo todo o entendimento e o fundamento do evangelho do reino, mas no evangelho pregado aí fora,
como eu acredito que muitos como eu vieram de outras igrejas que não existiam palavras de confronto, palavras de despertamento, palavras de santificação e de purificação. Nós não víamos algo tão esclarecido como isso. Não, você ergueu a sua mão, você confessou o nome de Cristo, está tudo feito. Está tudo esclarecido, você não tem mais pecado, você não tem mais iniquidade, você não precisa de libertação, você não precisa de cura na sua alma. Então, assim, nós ficamos com a nossa mente adormecida pela falta da revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que se a gente permanecer no pecado, nós vamos ser filhos do diabo e não vamos acessar a paternidade de Deus, mesmo eu e você vindo na igreja, mesmo eu e você adorando entre aspas, né? Porque a adoração é pelo Espírito. Lá em João declara que nós adoramos em espírito e em verdade. Então nós só adoramos se for por meio do Espírito, e se nós adoramos por meio do Espírito, nós somos filhos. Então, quando a gente fica automatizado, quando a gente fica naquela mesmice, onde não tem novidades, porque o reino é novidades, o evangelho é boas notícias. Se nós não estamos tendo novidade de vida no evangelho, está errado. Tem alguma coisa de errado. Vamos prosseguir. Então, para nós adentrarmos nesse ambiente profundo de paternidade, existe um caminho, e é um caminho que nem todos conseguem acessá-lo sozinhos. Vocês concordam comigo? Então, o que o Senhor faz? O Senhor, Ele dá graça para homens e mulheres de Deus que vão suportar o processo de ser discipulados pelo próprio Deus, para que eles se tornem pais espirituais e ajudem outros. E eles transfiram a outros a mesma fé, o mesmo fundamento, os mesmos sacrifícios, a herança. Então, o Senhor, Ele nos dá pais espirituais. E aí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4... no versículo 14 vai dizer assim: não escreva essas coisas para envergonhar vocês, mas para aconselhar como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo os gerei em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Então Paulo está dizendo aqui que nós precisamos de pais. Nós podemos ter vários tutores, nós podemos ter pastores que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos aconselham, que fazem inúmeras coisas pelas nossas vidas. Mas pais nós não podemos ter muitos. E os pais que nós temos, eles vão poder impartir, eles vão poder ensinar, eles vão poder agregar, eles vão poder passar aquilo, o DNA que eles já alcançaram para os filhos. O caminho, ele vai ser muito mais fácil, e eu sou a testemunha deste caminho aqui para vocês nessa tarde, porque eu vim convertida já de uma igreja que não tinha fundamentos do evangelho do reino, que não tinha fundamentos de paternidade, muito pelo contrário, e eu achava que eu conhecia o Senhor. Quando eu entrei para este ministério, eu me deparei com a realidade nítida e clara de que eu não o conhecia. Eu me deparei com a realidade de que eu estava vivendo uma religiosidade que provavelmente eu não herdaria nem a salvação. Você entende como é sério? Porque se nós não estamos sendo ensinados, de acordo com a palavra de Deus, a nos tornarmos santos e irrepreensíveis, nós não vamos ver a face do Cordeiro de Deus. A palavra é taxativa em dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, assim, pode ser que você se pergunte, mas essa igreja exorta muito,
É muito difícil. É sacrificante para mim ter que estar sempre nas mesmas disciplinas espirituais e cada vez mais profundo nelas. Mas, querido, a gente não pode se iludir. O Senhor, Ele nunca nos pediu 50%. Ele nunca disse para nós, não, me dá aqui os seus 20%. É isso que você pode me dar, eu me contento. Não, Jesus deixou muito claro, Ele deixou muito nítido. Aquele que quiser me seguir, ele vai ter que tomar a sua cruz todos os dias. E aquele que quiser perder a sua vida, vai encontrar em mim. Agora, aquele que não quiser perder a sua vida, o seu conforto, ele não vai achar a vida que Cristo tem para dar para ele. Essa não é a verdadeira vida. Então Paulo está nos ensinando aqui, existe um caminho mais aberto, mais claro, mais nítido, para que os filhos de Deus alcancem profundidade na paternidade. Entenda que Deus é o seu Pai e que Ele também disciplina aqueles que Ele ama. Não fique iludido achando que a paternidade de Deus é o amor, como está sendo pregado por aí. Ele é amor, mas o amor dele não é corrompido como o nosso amor terreno. Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos ajustar, Ele vai nos apertar, Ele vai nos libertar, Ele vai nos tratar, Ele vai nos curar. Ele só não vai nos deixar da forma que nós estamos. Não existe você chegar na igreja, chegou com todas as suas mazelas, chegou com todos os seus carrapichos, com tudo que você trouxe do mundo. Mas não existe você permanecer da mesma forma. Tem que ter transformação. E a transformação, ela precisa ser de glória em glória. E eu vou te dizer mais, nós estamos num tempo que a transformação ela vai ser cada vez mais acelerada. E nós estamos vendo isso através das unções que têm se manifestado aqui. Porque o que é a unção do riso, senão uma libertação e uma cura da nossa alma? O que é os rugidos? O que é os gemidos? Senão uma liberação daquilo que existe na nossa natureza espiritual, que outra hora nós nunca conhecemos. Isso traz libertações profundas, isso traz entendimentos profundos de quem Ele é. Isso quebra as estruturas que nos prendem, que nos dominam, que nos aprisionam. Nós temos testemunhos diversos de pessoas que estavam assim totalmente apáticas, que não viam esperança mais na sua vida, nem terrena, nem na vida futura, na vida eterna. E essas pessoas, através dessas unções, o jugo foi tirado. O jugo foi quebrado, as pessoas estão livres. Um pouco que nós liberamos o nosso espírito aqui, eu já sinto o espírito de vocês livre. O meu próprio espírito livre. Livre para que o Espírito Santo possa se mover em nós. Porque não é sobre mim, sobre você, é sobre Ele. Então nós temos que entender que nós precisamos mergulhar profundamente na paternidade de Deus. E nós realmente sermos filhos, testemunhas vivas, para que a gente alcance os outros. Porque senão vai ser só mais um evangelismo religioso. Vai ser só mais uma conversão rasa, que não transforma. Nós temos visto pessoas se convertendo e imergindo no reino. E é isso que a gente vê quando a gente olha para a igreja lá de Atos. Quando a gente olha para a igreja primitiva, o que nós vemos são cristãos que eles se convertiam ao evangelho do reino, se convertiam a Cristo, e eles, queridos, eles, se preciso for, eles davam a vida deles em favor do evangelho. Eram cristãos que não negavam a sua fé nem diante da morte. Que fé é essa? Eu te pergunto, que fé é essa que esses novos convertidos recebiam? Que eles eram capazes de ver os seus filhos sendo mortos pelos leões, rasgados, dilacerados, e eles não negavam a fé deles. E eles não retrocediam um passo naquilo que eles já foram revelados. Eram conversões que abalavam a estrutura deles, que não deixavam eles retrocederem. E hoje em dia, a maioria dos cristãos, você não pode nem esquecer, passou pelo irmão, não deu a paz, misericórdia. Aí ele está ofendido, aí ele diz que ninguém ama ele, aí ele quer sair da igreja.
Agora, o que nós nos esquecemos é que Jesus Cristo, ele não voltou para a humanidade toda ainda. Mas ele voltou para aquela igreja. Ele voltou para a igreja primitiva. Ele voltou para a igreja de Éfeso. Ele voltou para a igreja de Tessalônica. Ele voltou para aquelas igrejas lá. E se a gente fica nesse estado de mornidão espiritual, a gente se ilude achando que nós estamos bem e nós não estamos bem. Aí Cristo nos chama, aí Cristo nos convoca, e o que é que nós temos para oferecer a Ele? Quais são as obras que nós temos para apresentar a Ele? Nem a nossa própria transformação nós não tivemos ainda. O que é que nós teremos para oferecer ao Cordeiro de Deus? A palavra de Deus diz que Ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Se você é servo, você tem algo a oferecer, amém? Se você é servo, você tem algo a entregar a Ele. Então nós não podemos nos iludir e achar, não, eu já conheço ao Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã, se você já conhece. Mas tem uma imensidão, um oceano profundo infinito. Me fugiu a palavra. Infinito para nós conhecermos de quem Ele é. Nunca será o suficiente. Sempre terá mais, e mais, e mais, e mais. E através de homens como o nosso apóstolo, que glória a Deus é o meu pai espiritual, nós estamos sendo transformados nesse evangelho. Nós estamos conhecendo uma verdade que outrora a gente nem ouvia falar. Quantos de nós éramos assolados pelos espíritos malignos e nós não sabíamos nem o nome deles? Não que eu acho que a gente tenha que ficar estudando e entendendo o que é que ele faz, como é que ele age. É claro que se o Senhor te levar para você entender a operação dele na sua vida, amém. Vá estudar, vá ver, vá combater a ele. Mas eu não sou a favor de ficar estudando os principados, os tronos, as potestades e isso e aquilo. Vem por revelação. A gente não precisa ficar estudando e se dedicando a isso, porque nós temos a palavra. E o que nós temos que nos dedicar é entender e estudar ela. Eu vi uma vez que aqueles grandes estudiosos de cédulas, de notas falsas, eles não vão estudar as notas falsas. Eles não ficam perdendo tempo estudando várias e várias notas falsas. Por quê? Sempre vai surgir uma nova. Sempre vai ter uma nova. Então eles não perdem tempo com isso. O que eles fazem? Eles vão na nota verdadeira. Eles se aprofundam naquela nota. Eles conhecem todos os parâmetros daquela nota. E eles não vão ser confundidos pela mentira. Eles não vão ser confundidos pelas notas falsas. Então nós não temos que ficar se dedicando extremamente a entender o que o diabo faz. Nós sabemos quem ele é. Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele é órfão. Por que ele quer que eu e você sejamos órfãos? Porque ele é órfão desde o princípio. Ele não tem mais como conquistar a paternidade de Deus sobre a vida dele. Então nós sabemos quem ele é. Nós não precisamos ficar nos dedicando a isso. Nós precisamos nos dedicar em conhecer quem é o nosso pai. Quem é o nosso Abba. O que é que ele tem para as nossas vidas? Qual é o propósito que ele tem para nós? O que nós precisamos nos render? O que nós precisamos fazer para que nós possamos ser filhos maduros, filhos completos? Amém ou não amém? Amém. Sou filha do apóstolo. Aleluia! A maior dificuldade que temos para recebermos a mensagem da paternidade está ligada à maneira com que fomos tratados por nossos pais biológicos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque se antes, na nossa infância, como eu, não tive pais que me ensinaram, agora a gente tem que assumir uma responsabilidade. Agora a gente tem que se posicionar e falar, a partir da minha geração vai ser diferente. Os meus filhos vão ser filhos dessa aliança. Os meus filhos vão herdar as heranças. E nós estamos vivendo numa época em que os pais não estão ensinando as escrituras.
em que os pais não têm sido exemplos para os seus filhos. Nós temos vivido em uma época onde os pais acham que a obrigação de pastorear o coração do filho é da escolinha da igreja, ou é do pastor da igreja. Não, queridos. A responsabilidade de pastorear o coração do seu filho é seu, é minha. Nós seremos cobrados pelo aquilo que nós vamos entregar ao Senhor. E os nossos filhos é a principal, o principal galardão, a principal herança é os nossos filhos. É a nossa família. Então nós temos que prestar muita atenção nessa área. Porque muitas vezes os nossos filhos estão crescendo dentro da igreja sem conhecer a Deus. Sem conhecer como ele, o Pai que Ele é, como Ele é. Sem conhecer o Espírito. Sem ser batizados com o Espírito Santo. E nós temos que assumir uma responsabilidade. Se você não teve, se os seus pais não te ensinaram, se seus pais não foram exemplos, mude. Decida que a partir de agora os seus filhos conhecerão a Deus. Os seus filhos serão herdeiros das promessas de Deus. Os seus filhos vão entender qual é o papel deles no reino de Deus. Você imagina se a nossa geração se conscientizar disso e se responsabilizar com isso? Como que as nossas crianças serão? Agora, quando a gente olha para o retrato da igreja evangélica, nós vemos justamente o oposto. A minha filha Sofia tem 9 anos de idade. Eu consegui alfabetizá-la em casa. Mantive ela em casa até os 6 anos, que foi quando eu engravidei da minha outra filha, Laura, e eu não pude mais educá-la em casa. Quando ela foi para a escola, e é uma escola cristã, uma escola confessional, uma escola que tem todos os padrões de uma igreja, de uma escola bíblica. Lá, quando você vai fazer a matrícula da criança, você assina um termo de responsabilidade, onde você está ciente que a sua criança ela vai ter aula de Bíblia, ela vai ter culto, ela vai ter ensinos baseados na palavra de Deus. O material didático é todo baseado na palavra de Deus. Mas, meu querido, minha querida, você acha que isso é suficiente? As crianças que estão lá, mesmo as que se dizem cristãs, elas estão completamente contaminadas pelo mundo. Elas não têm um pingo de consciência de santidade. Eu estou te falando de crianças de 9 anos. Na época que eu coloquei a minha filha, ela tinha 6. Ela chegava me falando coisas que eu falava assim, não é possível. E por conhecer algumas mães, eu seguia elas no Instagram, e quando eu via no Instagram que aquilo que a minha filha falou era verdade, eu falei, Jesus, não é possível não. É assim, a criança ela está aqui hoje no culto de domingo ministrando adoração ao Senhor, e na segunda-feira ela está fazendo dancinha no TikTok. Crianças de 6 anos. Elas estão com conversinha de namoro. Elas estão falando de coisas que não é para a idade delas. E aí, quando você olha para o retrato dessa geração, o que é que falta para essa geração? Falta paternidade. Nunca conheceram a Deus, como João falou. Nunca conheceram a santidade, a pureza dele. Nunca conheceram. Como que vão transmitir para essas crianças? Se você não tem, você vai dar o quê se você não tem? Você entende que existe uma geração que depende que nós sejamos verdadeiramente tomados por essa identidade de filhos? Existe uma geração que depende de mim e de você para manifestar o verdadeiro reino lá fora. Eu falo para a Sofia, eu chamo a consciência dela e eu falo para ela, não se contamine.
Seja você a diferença. Ela não come doce, ela não come glúten. E criança, né, é difícil, porque quando vê outros, acaba cedendo ali. Eu falo para você, você é forte. Você é filha do rei. Você consegue. Você não vai comer. Você é diferente. Não sei se vocês ouviram já o apóstolo falando do trigo, do glúten. E o apóstolo trouxe por revelação, amém? E depois um espírito maligno falou em uma irmã que teve uma libertação muito profunda lá no Rio de Janeiro. Ele falou assim, eu tenho acesso em todos os filhos de vocês. Por onde? Pelo doce, pelo glúten. Os filhos de vocês estão morrendo dia após dia, porque eu coloco morte neles. Aí você pensa assim, não, eu não vou acreditar, porque é um espírito maligno falando, ele é o pai da mentira, eu não vou acreditar. Mas e a revelação que o próprio Senhor deu para o nosso apóstolo? O que a gente vai fazer com isso? Nós vamos ser negligentes ou nós vamos ser obedientes e por mais que seja difícil, nós vamos retirar essas coisas ruins do nosso dia a dia? Porque no reino, meu querido, minha querida, não tem meio termo. Não tem meio termo. É claro que o Senhor, Ele vai respeitar o processo de cada um de nós, mas nós estamos vivendo os últimos dias. Nós não temos mais tempo de ficar postergando. Não temos mais tempo. Nós temos que ouvir as revelações, pegar e nos apropriarmos disso pela fé e falar, eu consigo. Eu consigo transformar a minha casa. Eu consigo vencer os inimigos geracionais que tentam se apossar da vida dos meus filhos. Eu consigo. A gente consegue porque o nosso Pai nos dá tudo o que nós precisamos para que a gente consiga. Basta que nós conheçamos e nos aprofundemos em conhecê-lo. Em viver essa realidade. Porque o que nós mais temos visto aí é cristãos que falam e não praticam. Tiago diz que se nós somos só ouvintes e não somos praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos. Então a nossa consciência ela tem que ser muito despertada. A nossa consciência ela precisa ser despertada todos os dias. Todos os dias tem algo que o Senhor quer que a gente renuncie. Todos os dias tem algo na nossa velha natureza, no nosso velho homem, que nós temos que deixar para que o Senhor venha santificar. Para que o Senhor venha purificar. Amém? João, capítulo 8, versículo 34 diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Existe uma libertação tão profunda quando nós conhecemos essas verdades aqui, quando nós deixamos de praticar, ser praticantes do pecado e nos rendemos a essa verdade de que nós pertencemos à família de Deus. O próprio Filho vem nos libertar através da palavra. O próprio Filho vem nos transformar à sua imagem e semelhança na terra. A palavra de Deus diz que não é por força e não é por violência, é pelo Espírito. Ele está disponível, Ele quer nos dar, Ele quer nos capacitar. Agora é claro que existe a nossa parte, porque o livre-arbítrio é meu e é seu. Ele existe e ele é real. Se ele não fosse real, não estaria uma bagunça como nós nós vemos o evangelho aí fora. Existe uma responsabilidade que é só minha e só sua. O Espírito vai fazer todas as coisas que Ele foi designado para fazer por nós nessa terra. Mas existe uma responsabilidade que é minha e sua. Nós vamos se despir do velho homem e deixar que o Espírito Santo nos revista do novo homem.
E parece fácil, parece simples, mas na prática nós sabemos que não é, porque nós estamos muito apegados a nós mesmos. Qual é a nossa... Igreja, pensemos. Qual é a nossa dificuldade de nos entregarmos a uma paternidade onde a gente vê que realmente é um homem santo, é um homem justo, é um homem fiel, é um homem de Deus como o apóstolo? E no decorrer dessa caminhada eu já vi inúmeras pessoas rejeitando a paternidade dele. Inúmeras. E por que rejeitou? Quais os motivos que rejeitaram? Rejeitaram porque a orfandade não foi deixada. Porque o orgulho não foi deixado. Porque o ego não foi tirado. Deixaram porque se apegaram muito ao seu eu e não quiseram ser transformados pelo confronto que vai vir. Um pai espiritual, ele vai te confrontar, ele vai me confrontar. Porque ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém cresce lá. Para vocês terem uma ideia, nós saímos de Brasília. Eu e o bispo Douglas nascemos, crescemos lá em Brasília, nos casamos em Brasília, nós somos de lá. E nós, quando o apóstolo fez o convite, nós deixamos tudo e nós fomos para o Rio de Janeiro. E eu achei que isso era um grande sacrifício. Eu falei, Senhor, eu larguei tudo. Como diz a palavra e o louvor, né? Eu deixei carros, eu deixei cavalos, eu deixei tudo. E aí veio aquele orgulhozinho, né, lá. Aí quando você começa a entender o que realmente é entrega e sacrifício, você viu que aquilo lá não era nada. Deixar casa, deixar carro, deixar pai, deixar mãe não é nada. Esse não é o verdadeiro sacrifício, é o início, é o primeiro passo. Mas o verdadeiro sacrifício é a gente deixar o nosso ego, o nosso eu, e nos submetermos àquele que pode nos fazer filhos, pode nos fazer herdeiros, pode nos fazer participantes dessa glória. Mas existe essa responsabilidade que é minha e sua. E é uma batalha, eu sei porque eu passei por isso. É uma batalha para você deixar de olhar para si, para deixar seu vitimismo, para deixar suas mazelas, para deixar suas dúvidas, seus medos. É um caminho árduo, mas é um caminho necessário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não vemos nenhum homem, nenhuma mulher de Deus que alcançaram lugares grandiosos na presença do Senhor sem grandes sacrifícios, sem grandes renúncias. E Jesus disse, aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, por minha causa, ele nem é digno de mim. Então, vão ter processos que nós vamos precisar deixar até pai e mãe. Que nós vamos precisar deixar filhos. Nós não podemos nos limitar. Nós temos que ser entregues, porque aquilo que o Espírito Santo te pedir, Ele vai te dar graça para você romper, para você avançar. Aquilo que Ele designou para a sua vida vai se cumprir se você se sujeitar. Se você se entregar, se você se disponibilizar, como nós vemos o exemplo do nosso apóstolo, da nossa pastora. Uma mulher de testemunho, de submissão, de entrega, que não ficou se prendendo a nada nem a ninguém. Simplesmente se entregou, se sujeitou ao chamado grandioso que Deus tinha na vida deles. É um grande exemplo para mim e para você. Como eu aprendo com a vida dessa mulher de Deus, minha irmã. Um exemplo de mulher submissa. Um exemplo de mulher que se sacrificou pelo reino de Deus, que não olhou para aquilo que podia estar lá no passado dela. Não, ela avançou, ela seguiu. Meu esposo está tendo essa direção do Senhor, eu vou junto. Você entende que nós precisamos deixar aquilo que nos prende, que nos rouba, que nos atrapalha e avançar. Avançar. Esse é o caminho para os filhos.
A revelação da paternidade arranca o espírito de orfandade, o medo, a insegurança, a rejeição, fraquezas, maldições. Tudo que o Senhor tiver de arrancar através de uma paternidade espiritual, Ele vai fazer. Queridos, não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês, eu passei por um processo de libertação tenebroso. Ah, pastora, você manifestou o diabo? Manifestei. E não foi só uma vez, não. Meu processo de libertação foi tenebroso. Ao ponto, eu estava conversando com a pastora Monique esses dias, ao ponto de eu desejar a morte quando eu voltava. Quando acabava, né, aquele processo ali, que eu voltava, a sensação que eu tinha era de morte. E eu, nos meus questionamentos, nas minhas dúvidas, nas minhas limitações humanas, eu falava, meu Deus, mas meu pai espiritual me fez passar por tamanho sofrimento, sem entender, sem compreender que aquilo lá era o amor de Deus se manifestando através da vida dele. Era a paternidade de Deus se manifestando real na minha vida, através da vida do meu pai espiritual. Querido, você imagina uma pessoa que carrega uma legião de demônios. Uma não, né? Não vou nem te falar quantas que eu carregava para você não se escandalizar. Mas você imagina uma pessoa que carregava legiões de demônios na sua alma. Quanto tempo eu precisaria de uma vida de entrega, de sacrifício, de busca para ser liberta disso? Quantos anos eu precisaria me submeter porque nós vemos o testemunho do nosso apóstolo, ele, a partir do momento que ele foi batizado com o Espírito, ele não teve mais vida. Ele se sacrificou pelo reino, ele se entregou pelo reino. Ele e a pastora Monique se dedicaram inteiramente a isso. Aí nós vemos ele, que não precisou passar por uma libertação de manifestar, de vir aquilo, e a gente fica pensando, não, mas eu também posso. Olha o nosso orgulho religioso. Não, eu também posso, se meu pai espiritual passou, mas aí nós vamos analisar a vida dele e os anos nos montes. E os anos de jejum, de oração, de súplica, de intercessão. Quantos anos? Ele fala que só ali, imerso naqueles montes do Rio de Janeiro, que, queridos, quando vocês tiverem a oportunidade, subam lá naqueles montes. Ali carrega um testemunho de oração, de intercessão que eu, pelo menos, nunca experimentei em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Então, ele ficou assim, 14 anos imerso ali, entregue ao Senhor. Sendo o quê? Liberto, curado, transformado, lapidado. Recebendo a paternidade de Deus para que ele fosse agraciado em ser um pai espiritual para a nossa geração. Então, a gente muitas vezes pensa assim, não, no meu orgulho religioso eu também posso. Querido, se a gente pode um caminho muito mais excelente, que é o caminho da libertação, que a gente é completamente exposto àqueles principados, àqueles tronos que assolam as nossas gerações há anos, e que ninguém nunca se levantou para libertar, e nós não vamos agarrar essa oportunidade, por conta de vergonha, por conta de se apegar ao nosso eu, e dizer, não, eu não preciso, precisamos. E quantas vezes for para me libertar, eu falo, Senhor, me liberta. E a gente sabe que, claro, que libertação não se limita só a manifestações demoníacas. Porém, existem muitos e muitos casos que nós vamos precisar que eles venham e que eles falem o que eles estão aprisionando a nossa geração. Eu, pela graça de Deus, através da vida do apóstolo, eu fui muito liberta em várias áreas, mas eu vejo eles vindo. Eu vejo os espíritos geracionais e o meu pai espiritual me alerta quando eles vêm também. Vigia que os tronos lá estão tentando acesso de novo. Aí o que eles fazem? Eles vêm tentar acessar minhas filhas. Eles vêm tentar requerer aquilo que era posse deles lá atrás, através da vida delas. Você acha que eles desistem? Não desistem. Eles tomam aquilo como posse. Não, aquela pessoa é minha. Quantas manifestações que nós vemos, que os espíritos falam na boca delas assim, essa pessoa é minha, ela me foi entregue, o sangue dela me foi dado. Então, assim, nós precisamos entender que
A paternidade de um pai espiritual, como é o nosso apóstolo Robson, ela vai nos agraciar com transformações elevadas, com libertações elevadas, com o nosso próprio chamado, desígnio. Queridos, quando eu estava em outra igreja, nem saber o ministério quíntuplo eu não sabia. Nem saber que existia apóstolos, eles nem reconheciam apóstolos. Não reconheciam profetas, só eram pastores, missionários, diáconos, e não estou desprezando nenhum. Glória a Deus por cada cargo eclesiástico, glória a Deus por cada ministério, glória a Deus por cada chamado. Mas nós temos que conhecer, nós precisamos conhecer, precisa ser descortinado. E a gente precisa entender que tem homens na terra que carregam esses mantos, carregam essa autoridade de pais espirituais para ajudarem não só uma igreja, mas uma geração. Nós estamos vendo gerações de pessoas sendo transformadas pela paternidade do apóstolo Robson Martins. Quantos de nós já somos frutos dessa paternidade? Mas nós não podemos nos acomodar. Existe mais avanço, existe mais libertação, existe mais cura, existe mais comunhão para nós desfrutarmos da presença gloriosa do Senhor, do Espírito Santo. Cada manifestação dos rios de glória do Senhor é uma novidade para o nosso espírito, que tem sede e tem fome do Senhor. Amém? Aleluia. Oh Espírito Santo, nós te adoramos neste lugar. Oh, aleluia, aleluia. Oh, amado Espírito Santo. Que ele desire ala darasturiere. Há algo da paternidade divina para ser revelado aos nossos corações que nós ainda não conhecemos. Há algo na nossa identidade para ser aperfeiçoado que nós ainda não vivemos. Há uma novidade. Há uma novidade para os filhos, para se manterem firmes e posicionados diante das tribulações, das perseguições, diante daquilo que está por vir esses últimos dias. Senhor, revela-nos, Pai, revela-nos, Senhor, a nossa natureza de filhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que privilégio, Senhor da glória, sermos feitos filhos. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Que graça poderosa. Que graça poderosa. Oredácia. Edekelesiria darabadaesilie andarasteia. Oh, aleluia. Aleluia. O Pai está na casa e Ele vai visitar os filhinhos nesta tarde, nesta noite. Edelecalafassuri edekeie. Adalastiere calafasturi arabaie. Oh, porque nós não precisamos de coaches, nós não precisamos de palestrantes, nós precisamos de pais espirituais que geram filhos. E o Senhor vai tornar alguns neste lugar pais espirituais, vão herdar os mantos. Vão herdar o DNA, a natureza.
Ó Senhor da glória. Quão grande, Senhor, é este mistério, Senhor da glória. Dai-nos a conhecer da tua paternidade, Senhor. Ele arabadeci, ele andaracassuie. Senhor, revela as áreas de orfandades, onde as iniquidades nos prendem, Senhor. Revela, Senhor, as áreas de orgulho, Senhor da glória. Quebranta o nosso coração, Senhor, e nos faça acessar a paternidade terrena e a paternidade celestial que o Senhor tem para nós, Senhor da glória. Restiele arabaie. Porque o Senhor está chamando uma geração de filhos. Erecalafasturi, erecalafacie. Obrigada, Senhor da glória. Obrigada, Senhor da glória. Como você identifica se você é um verdadeiro filho espiritual? Como que você sabe se você realmente está debaixo da paternidade de um pai espiritual? Existe um caminho para a gente entender se nós estamos verdadeiramente debaixo dessa paternidade, se nós estamos verdadeiramente nos submetendo a ela. Um verdadeiro filho espiritual, ele honra o seu pai. Ele sabe o que o seu pai carrega. Ele sabe o que o seu pai fez por você. Ele reconhece que você não conseguiria aquilo sozinho. É humilde. É quebrantado. Respeita. Não bajula. Não idolatra. Mas honra. Uma honra verdadeira. Uma honra que você vê que aquilo ali é uma manifestação da gratidão do seu coração. Um dos caminhos que nós sabemos e testificamos que nós estamos herdando essa paternidade é a honra. E muitas vezes nós vemos pessoas honrando só na frente. Honrando só aqui e agora. A nossa verdadeira honra, ela vai ser demonstrada e provada quando o nosso pai não estiver. E você for comprometido com o ministério de Cristo na terra que ele carrega. A gente precisa transitar de só seguidores, admiradores, usurpadores de unção, como muitas vezes a gente vê, para participantes do ministério de Cristo na terra. Daquilo que o Senhor está fazendo nessa geração. E se nós não honrarmos o nosso pai espiritual, a paternidade cessa ali. Ele não tem como impartir mais àqueles que não honram o que ele carrega. Aqueles que não reconhecem o manto que está sobre a vida dele, que foi dado pelo próprio Deus. Um verdadeiro filho, ele valoriza as palavras, os sacrifícios, respeita e zela da trajetória do seu pai espiritual. Os seus ensinos são um verdadeiro tesouro, que você não despreza quando sair daqui. Você fica digerindo aquilo, até aquilo se tornar parte de você. Você quer alcançar. Você deseja alcançar maturidade espiritual, maturidade natural, porque nós também precisamos. Nós precisamos ser maduros nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser maduros nessa sociedade. Nós precisamos ser firmes e convictos. E essa convicção e essa firmeza vai vir pela verdadeira filiação. Os verdadeiros filhos, eles vão produzir fruto. O fruto, meu irmão, ele é incontestável. Pode falar o que for. O fruto na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ele é incontestável. Jesus falou, o que vai diferenciar os falsos profetas dos verdadeiros profetas? O fruto. O fruto de santidade, o fruto de justiça, o fruto de integridade, de retidão, o fruto de humildade.
O fruto na nossa vida vai demonstrar se nós estamos replicando aquilo que o nosso Pai espiritual impartiu. Aquilo que Ele nos deu de graça. Filipenses 2, versículo 19 diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que como ele tenha sido sincero, que tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Existe um fruto que vai ser incontestável na vida do filho. E Paulo está falando aqui de Timóteo. Olha o fruto que Timóteo deu a partir da paternidade que ele replicou do apóstolo Paulo. É um fruto incontestável. É um fruto de zelo, de cuidado pelaquilo que está sendo gerado. Se nós não temos zelo pela igreja, nós não temos a verdadeira paternidade. Que o zelo pelas coisas do reino, pela igreja do Cordeiro, nos consuma, igreja. Porque isso vai ser um fruto nas nossas vidas. Se nós não temos responsabilidade com essa casa aqui, se a gente nós nos tornamos só frequentadores de culto, nós não vamos herdar a paternidade. Porque Paulo está dizendo aqui, a maioria busca os seus próprios interesses. E é verdade. E é verdade. Poucos são os que se dedicam e entregam a sua força, o seu vigor, para que o reino de Deus avance. Para que o reino de Deus ele seja expandido. O nosso apóstolo, ele é um profeta não só do Brasil, mas das nações. E um homem não pode fazer nada sozinho. Ele precisa de outros fiéis. Ele precisa de outros que vão se dedicar tanto quanto ele. Darabadastele calafasturi caie. Darabadalastire calafasturi erecaia. Sabe algo que me constrangeu? Depois de ver tudo aquilo que o apóstolo Robson carrega, ver o homem de Deus profundo e entregue que ele é, todo esse período que nós estamos com ele, ele se sujeitou a uma paternidade terrena. Ele poderia ter dito, não, já conheço Deus como meu pai, e de fato já conhecia. De fato, ele já conhecia. Ele recebeu a paternidade do próprio Senhor. Mas quando o Senhor trouxe o apóstolo Davi Rebolo, ele se sujeitou a uma paternidade terrena, mesmo carregando tudo que ele já carregava. Mesmo já tendo igrejas. Mesmo já tendo vários filhos espirituais. Que fruto de humildade para nós seguirmos esse exemplo. Ele já tinha mantos que, aos nossos olhos carnais, não precisava de um pai espiritual. Mas o Senhor sabia que ele precisava. E ele, em humildade, se sujeitou. E ele, em humildade, se submeteu e tem se submetido. E nós temos colhido o fruto dessa decisão. Nós temos colhido o fruto dessa paternidade que ele recebeu. Uma paternidade que é humana, mas que também é celestial. Quando o Senhor, Ele nos levar para esse ambiente de uma verdadeira identidade de filhos, e nós entendermos quem nós somos, nós vamos valorizar tanto o que nós temos, igreja. Nós vamos dar tanto valor no que nós temos.
Nós vamos pegar esse tesouro tão precioso e nós vamos, como a palavra de Deus diz que o Espírito tem ciúme, nós teremos ciúme. Quando nós olharmos e vermos alguém querendo usurpar, querendo trazer alguma divisão no meio do corpo de Cristo, nós vamos ser os primeiros a nos levantarmos e dizer não, nós não vamos deixar nada aqui se corromper. Nós não vamos perder nada daquilo que nos foi entregue. Muito pelo contrário, nós vamos multiplicar. Os verdadeiros filhos multiplicam aquilo que foi entregue. Que ele fastura badacai esteleia, carabadasturi calabadaci erecaia. A unção de serviço, ela é linda, ela é maravilhosa e nós não podemos ficar sem ela, mas ela não é a nossa verdadeira identidade. Se você está só no ambiente de servo, você não desfrutou nem 1% daquilo que o Senhor tem para a sua vida ainda. A nossa identidade nunca se baseará em serviço. Porque servir, hoje você está aqui servindo, amanhã vem outro, até mais excelente do que você. Agora a sua identidade de filho ninguém rouba. Quando você sabe que você é filho, não tem circunstância, não tem tribulação, não tem aflição, não tem acusação de Satanás. Você sabe que você é filho. Vocês podem ficar de pé em nome de Jesus. Já estou finalizando. Romanos 8:14 diz assim: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele. Se de fato sofremos com Ele, não vai ser só bonança, não vai ser só herança, não vai ser só prosperidade. Uma declaração que nós teremos que entender é que nós sofreremos com Cristo, para nós alcançarmos as gloriosas riquezas que estão escondidas nele. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Há uma criação, igreja, que aguarda pela manifestação da sua filiação na terra. Há uma criação que aguarda aquilo que o Senhor depositou somente na sua vida, que nenhuma outra pessoa vai ser capaz de manifestar, a não ser que você não queira, negligencie, o Senhor te tome e dê a outro. Mas só quem pode tomar de você é o Senhor. Há uma característica espiritual que só você vai manifestar na terra. Há uma graça sobre a sua vida que só você vai poder revelar a outros. A criação aguarda com vívido anseio, uma expectativa naquilo que será revelado nesses últimos dias. O avivamento está às portas. E cadê os filhos para manifestarem a glória? Cadê os filhos posicionados e maduros? Que vão entender a sua identidade e não vão deixar mais ser enredados pela rejeição, pela orfandade, que não vão mais se deixar ser enredados pelas mentiras que o inimigo conta sobre você. Uma vez que nós estamos imersos na filiação, nós vamos saber quem nós somos. Nós vamos saber o que nós precisamos mudar ainda. Nós vamos saber o que nós precisamos entregar ainda. Nós não vamos nos conformar em ficar da mesma forma. Nós vamos querer ser transformados.
Queridos, uma coisa que me constrange na vida do apóstolo Robson, ele carrega revelações poderosas, como você sabe, eu nem preciso te explicar. Mas na hora de subir aqui, ele é totalmente dependente do Senhor e ele não fica se limitando àquilo que ele já sabe. Ele quer algo novo, algo mais profundo, algo mais intenso. Por isso que ele é tão imergido no Espírito. Por isso que ele carrega tantos mantos. Por isso que ele carrega uma natureza tão poderosa na terra que tem pessoas que chegam perto dele e já estremecem. Porque ele é um filho de Deus, onde entendeu a sua natureza e manifestou, ele já manifestou aquilo que a criação aguarda. Ele já manifestou. E continua a manifestar. E agora, eu creio que o anseio do coração dele é que os filhos também manifestem. O anseio do coração de um pai espiritual é que os filhos andem também dessa mesma forma. É que os filhos avancem. O pai espiritual, ele quer que você avance até além do que ele foi. Ele quer que você progrida até muito mais do que ele progrediu. Que você receba até mais do que ele recebeu. Essa é a característica do seu pai. Vocês que são filhos deste ministério. Logo, logo ele está indo para o Rio de Janeiro. E vocês vão ser colocados no momento da prova. Vocês vão ser colocados no momento do desafio. Manifestem aquilo que foi depositado em vocês. Manifestem a filiação por adoção que foi impartido sobre a vida de vocês. A unção, ela é maravilhosa, o poder, ele é maravilhoso, as manifestações são gloriosas e nós amamos isso. Mas nada se compara com a sua identidade de filho, a sua genética espiritual. Nada se compara. Nós não podemos ficar refém dos moveres. Nós temos que ser refém da nossa identidade.